Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e hoje vamos falar sobre as condições de equilíbrio para um corpo rígido, ou seja, para um corpo extenso. Mas o que seria um corpo rígido? Como surgiu esta ideia na física? Meus jovens, o corpo rígido é um corpo que tem massa e o seu tamanho não pode ser desprezado. Por exemplo, no nosso cotidiano seria uma gangorra. Já o conceito de equilíbrio estático, ele tem raízes antigas na história da física e da ciência em geral. A ideia de que um objeto permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força externa atua sobre ele, remonta aos tempos de Aristóteles na Grécia Antiga. No entanto, foi Isaac Newton no século XVII, com as suas leis do movimento, que formalizou e revolucionou a compreensão do equilíbrio estático e da dinâmica dos corpos. Em nossa aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos entender é que um corpo rígido ele pode ter dois tipos de movimento. Um movimento de translação, ou seja, ele pode subir, descer, ir para um lado, para o outro, para a frente, para trás. Porém, como um corpo rígido tem um tamanho que não pode ser desprezado, lembra, né? No início que eu falei com vocês, ele também pode girar em um movimento de rotação. Isso implica que, para um corpo rígido, a gente tem que estabelecer duas condições de equilíbrio. A primeira, o que a gente falou, né? A condição de equilíbrio, que é a de translação, e a segunda, que é o equilíbrio de rotação, ok? Vamos entender isso através da nossa arte? Então, vem comigo. Meus jovens, veja a nossa figura representada por uma gangorra, ou seja, uma barra, e sobre essa barra nós temos dois corpos, um corpo A e um corpo B. E essa barra está apoiada sobre um determinado ponto. Em um primeiro momento, nós vamos desprezar o peso da barra, ou seja, peso da barra será igual a zero. Vamos considerar que nesta barra existe três forças atuando. Em A temos o PA, ou seja, o peso do corpo A, e na outra extremidade, no corpo B, nós temos o peso B representado por PB. E no ponto de apoio, a nossa força normal. A primeira condição de equilíbrio dessa barra é que a força resultante do sistema tem que ser igual a zero. Ou seja, se a gente somar todas as forças e igualar a zero, isso significa que nós temos um equilíbrio de translação dessa nossa barra, que neste caso, então, implica dizer que a nossa normal é igual peso A mais o peso B. Mas essa condição, mesmo que satisfeita, não impede a nossa barra girar. Alguns já podem estar assim, Márcio, eu não entendi. Meu querido, veja bem, lembra da nossa aula sobre torque? Então, observe que a nossa barra, se ela tivesse apenas, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, esse corpo B. A nossa barra ela iria ter um sentido horário, de tal forma que essa força iria exercer um torque sobre nossa barra. Então, nós podemos dizer que o momento da força B seria positivo e dado pelo produto da força P com a distância a esse ponto de rotação que chamamos de braço de rotação. Pelo mesmo princípio, nós vamos fazer a mesma coisa para o bloco A. Veja que a nossa barra ela iria girar no sentido anti-horário. E o peso do corpo A iria gerar em nossa barra um torque negativo, cujo valor desse torque seria dado por momento de A é igual menos o peso de A vezes o braço de rotação de A, ok? Considerando agora que temos dois corpos,
Para que essa barra não comece a girar, vocês concordam que a rotação provocada em A tem que ser igual à rotação provocada em B? Ou seja, se de um lado é positivo e do outro negativo, para que eles sejam iguais, a soma desses momentos tem que ser igual a zero. Essa é a condição que dá o equilíbrio de rotação. Simples assim, meu querido. Portanto, o equilíbrio de rotação é dado pela somatória do momento da força, ou seja, a somatória do momento da força deve ser igual a zero. Sendo assim, nós temos um momento de A mais um momento de N mais um momento de B, isso tem que ser igual a zero. Meus queridos, observe que a nossa normal ela está em cima do nosso ponto de referência. Isso significa que o momento da normal é igual a zero. Ou seja, o braço da distância da normal é igual a zero. Logo, nós temos que menos PA vezes a distância de A mais peso B vezes a distância de B, isso é igual a zero. Levando o momento de A para o outro lado da igualdade, nós temos que o peso B vezes a distância de B é igual a peso de A vezes a distância de A. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, basta que o produto aqui do peso de B com a distância de B seja igual ao peso de A vezes a distância de A. Se isso for verdade, essa barra não gira. Essa é a condição de equilíbrio de rotação. Tudo bem? Meus queridos, a partir deste princípio, o estudo de equilíbrio estático se desenvolveu com contribuições significativas de cientistas e engenheiros ao longo dos séculos. O equilíbrio estático é essencial em diversas aplicações práticas, desde construção de edifícios, pontes, até a análise estrutural de objetos de sistemas complexos. Assim, a história do equilíbrio estático reflete numa evolução do pensamento científico e da engenharia, demonstrando como os conceitos fundamentais da física clássica continuam a ser essenciais nos dias atuais de hoje, né? Meus jovens, obrigado pela participação, pela sua paciência. Te espero até a nossa próxima aula. Um grande abraço e fique em paz.